Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Papo com Assessor. E hoje o desafio é dos maiores até aqui nessa série de conversas com assessores de investimentos, porque a gente tem o desafio de analisar um pouco esse louco ano de 2022, uma espécie de Covid parte 3, né? Se a gente pegar 2020, 2021 parece que não acabou, e 2022 numa sequência ainda de pandemia, mas um ano com bastante particularidades. E para conversar sobre o ano de 2022 e para projetar alguns cenários possíveis para 2023, me acompanham hoje o Tarcísio Fontana e o Rafael Rizzi. Meninos, obrigado pela participação de vocês. Podem se apresentar. Eu queria já começar a perguntar para vocês o que o ano de 2022, quais ensinamentos que esse ano que está quase acabando deixa para vocês. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, aquilo que ficou para vocês na profissão, né, de assessor de investimentos, o que o ano mais ensinou vocês e que vocês vão levar para o ano seguinte. Tudo bom? Pode ser eu, Rafael? Vai lá. Pode, é um prazer. Então, meu nome então é Tarcísio Fontana, sócio do escritório Esperato Investimentos, e já estamos aí há 4 anos no escritório, né? Vendo essa evolução, né, dessa profissão, cada vez crescendo mais, né? A gente vê uma profissão assim já vista, já pegando bastante referência para as pessoas, né? Querendo conhecer como é que funciona a assessoria de investimentos. E a gente vê o que eu vivi em 2022, o que eu tiro de lição e aquelas coisas que a gente fez um filtro assim para realmente é a proximidade que a gente tem que ter para o investidor, né? Para o cliente. Porque foi um ano desafiador, um ano de guerra, um ano de pandemia, um ano de inflação, deflação. A gente viu muita coisa aí de cenário político, tensões, e isso gera um pouquinho mais de desconforto no investidor, né? A gente não sabe para onde o juro futuro vai, né? A gente tem uma noção, uma tendência do que pode acontecer, como proteger algumas carteiras num momento adverso, né? Mas a lição realmente é estar, como a XP sempre trouxe isso para os assessores, né? Que é estar em contato, é estar em conversa, é estar realmente próximo do cliente, ver as necessidades dele, né? Ver realmente o perfil do investidor. Ali realmente nas crises, na volatilidade, tu vai realmente conhecer o teu cliente que achava que era moderado, mas não, ele é conservador, achava que é conservador, não, ele pode ser um pouquinho moderado, a gente pode tentar tirar proveito da oscilação, mas estar próximo, conversar, né, estar junto, ligar, mandar material, trocar ideia, fazer reuniões. A reunião online trouxe assim uma velocidade muito grande assim para poder trocar informações, para poder deixar um pouco mais confortável a situação do investidor, né? E a gente tem conseguido fazer isso aqui na Esperato, tem conseguido fazer na assessoria isso, e cada vez mais a gente vê que essa proximidade traz um pouquinho mais de segurança e conhecimento, né, pro cliente, e a gente também vai aprendendo também com o cliente, porque a opinião dele no setor onde ele está inserido, né, a gente traz um pouco de o que ele está vivendo, o que ele está vendo da inflação, o que ele está vendo do juro, o que ele está vendo da exportação, importação. Uns trabalham muito dólar, então a gente agrega com certeza também conhecimento para passar para outros clientes também, né? Então foi um ano de reflexão, um ano de realmente saber que o mundo ele não é uma linha reta, né? E esse ano mostrou muito bem isso, né? Muitos desafios, assim, não tinha visto um ano tão desafiador, né? Tanto para o mundo quanto para o Brasil, né? E um ano de eleição ainda, né? Bem polarizado, né? Então fica essa proximidade do assessor estar com o investidor, né? Eu acho que mais ou menos eu tiro de lição um pouquinho isso, né? Que eu vou levar isso para 23, né? Legal. Rafa, muita gente, talvez até 2020, que a gente experimentou nas últimas décadas aí, o maior período de expansão econômica, né? Desde pegar o recorte de 2008, a gente vinha numa crescente, todo mundo já estava, tá na hora de vir uma crise, né? Porque já estava 10 anos que a economia só ia para cima, aquele bull market violento, e talvez nesse período o papel do assessor de investimentos ficou um pouco em segundo plano, porque estava mais fácil montar uma estratégia vencedora, né? Especialmente na bolsa. É mais ou menos por aí também, foi essa a tua experiência também, Rafa, nesse ano de 2022?
Bom, primeiramente, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Tarcísio. Um prazer enorme estar conversando com vocês. Sou o Rafael, assessor credenciado XP Esperato. Estamos nesse time junto aí, uma grande honra participar. Exatamente, Felipe, assim, a gente tem que sempre tirar positivo tudo o que acontece, né? Principalmente no mundo financeiro. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, assim, não que a gente estava acomodado de forma alguma, não é isso, mas a reciclagem tanto do assessor quanto até do próprio investidor cliente, de ele saber que tem a gente aqui, nós estamos conosco trabalhando, se informando, estudando, né, novos produtos, novos players, né? Então essa proximidade com o investidor nos momentos de crise foi excepcional. É aquele velho ditado, né? Todos os males vêm para bem, né? E eu acho que essa aproximação que até o Tarcísio comentou, de estar próximo do cliente, né, do cliente investidor, eu acho que ela vai se perpetuar, porque ele sabe que quando a maré está calma, ele até vai sozinho, né? Mas qualquer vento contra o investidor, ele vai saber contar com a gente. Agora, eu acredito que ele está mais confiante com a nossa. Não que antes não estava, não é isso, mas ele está mais confiante de poder de poder até colocar alguns assuntos, talvez até um pouco mais que na visão do cliente era um pouco mais assim, não, acho que não vou tocar esse assunto com o assessor, mas ele sabe, não, puxa, o assessor me ajudou naquele momento de crise, a gente desabafou, a gente colocou todas as cartas na mesa, então eu vou conversar com ele. Pelo menos eu vou pegar a opinião dele. Então essa proximidade que foi fenomenal, sabe? Pô, legal. A gente costuma brincar aqui no Brasil que o ano começa no carnaval, né? É uma coisa bem brasileira. E esse ano, 2022, brincadeiras à parte, porque o assunto é sério, mas a gente teve a invasão russa na Ucrânia bem no meio do carnaval. No dia 21, a Rússia já vinha fazendo exercícios militares, né, na região, na fronteira com a Ucrânia. É bom lembrar que nos últimos anos, desde o fim da União Soviética, lá em 1991, a Ucrânia já vinha há 3 décadas independente, mas especialmente a chegada do Vladimir Putin, que já está no controle russo, ora como presidente, ora como primeiro-ministro, já há 20 anos, né? Ele sucedeu o Boris Yeltsin, e é muito clara, desde o primeiro mandato do Putin, essa coisa nacionalista de tomar alguns territórios de volta, né, territórios que pertenceram à União Soviética, depois ali no período conhecido como Guerra Fria, e a Ucrânia, todo mundo agora, né, depois dessa invasão, todo mundo voltou os olhos para a Ucrânia e entenderam a importância dela na geopolítica, não apenas por ser um país de extensão territorial, por ter uma terra fértil, uma das mais férteis da Europa, e porque era caminho entre a Rússia e a parte ocidental europeia, caminho para a passagem ali de petróleo, de gás. Então foi uma questão que ficou um pouco em stand-by, desde os anos 90, a Rússia já sumiu um pouco, né, do noticiário, da cena política, mas como potência militar, ela nunca deixou de ter o seu protagonismo. E ao longo desses últimos 30 anos, a gente viu a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, avançando para essa parte do leste europeu, e muitos países, a Polônia talvez seja o exemplo mais clássico aí, que está perto ali da Ucrânia, aderiu à OTAN, muitas repúblicas ex-soviéticas aderiram a esse tratado, e isso começou a ser visto como uma certa ameaça pelo Vladimir Putin. A gente sempre tem que tentar entender os dois lados, né? Por que um país ameaça a soberania de outro? A desculpa do Vladimir Putin é que a OTAN vinha fazendo um avanço muito forte, estava cercando a Rússia, e o Putin alega, então, que ele estava se sentindo ameaçado por essa presença, e ele resolveu invadir a Rússia no dia 24 de fevereiro, então, desse ano. Lembrando que tem toda a questão lá da Crimeia, que já vinha desde 2014, que é uma região de forte presença étnica russa, que não aceitou a deposição do presidente. Lá teve todo um protesto. Tem uma série da Netflix, né, que vocês devem ter acompanhado, que mostra bastante aquele movimento que aconteceu em 2013, 2014, ainda que pela ótica ocidental, é um documentário da Netflix, não fala muito do lado russo da história, né, mas a região da Crimeia não aceitou esse novo presidente e ficou como um território independente reconhecido pela Rússia. E a gente tem, até vou mostrar aqui, aproveitar, compartilhar minha tela com vocês, porque a gente tem, pegar o mapa para ser mais fácil de mostrar, né? Aqui na região da Ucrânia, os
ataques se concentraram muito na região aqui de Luhansk e Donetsk, onde tem o Shakhtar lá, que a gente sempre ouve falar, né? A Crimeia fica mais aqui embaixo, então a Crimeia já era um território independente, entre aspas, não é reconhecido pela comunidade internacional, mas a Rússia já tratava como um território independente. E aí eles concentraram os esforços militares deles nessa região aqui, que faz fronteira com a Rússia, e é sempre bom lembrar que essa relação Rússia-Ucrânia ela é longuíssima, muito longa mesmo, desde o século X. Tá? E depois, no período ali da União Soviética, foi um território, inclusive Kiev, foi a primeira célula onde se testou uma república soviética, tem todo um simbolismo ali por trás disso, né, por trás da cidade de Kiev, e esse é mais ou menos o cenário, essa tentativa de invasão, inicialmente foi nas regiões de maior presença étnica russa, mas ali por abril, maio, se tentou, fez um ataque pesado à capital Kiev, acabou não dando certo, a Rússia retrocedeu, mas aí teve todos os desdobramentos que a gente vem acompanhando aí desde fevereiro. Agora a coisa está um pouco mais concentrada nas regiões fronteiriças com a Rússia, mas né, a gente viu, por exemplo, a Europa sofrendo bastante com fornecimento. Agora, recentemente, a gente viu um teto, né, tipo, viu o teto dos gastos do Brasil, tem agora um teto imposto pelos Estados Unidos e países da Europa Ocidental ao petróleo russo. E eu queria perguntar para vocês agora, deixa eu voltar para os três aqui, já mostramos um pouquinho do mapa, como é que foi para vocês no dia a dia com os clientes, como é que isso afetou, não só no contato, mas já falando mais de investimentos mesmo, o que isso afetou na vida de vocês? Bom, no meu caso, assim, a gente vê bastante clientes que tinham exposição à renda variável, né? Então, esse mapa geopolítico aí que realmente começa a mandar um pouquinho nos preços, né? A gente vê a Bolsa Americana recuando, isso reflete muito aqui no Brasil, né? A liquidez, quando lá fora começa a ter uma certa liquidez, proteção em alguns ativos, a primeira coisa é países emergentes, digamos o americano, o gringo, né? A gente fala sair de países emergentes de bolsa para evitar risco, né? Isso é uma corrida de liquidez, né? Então a gente vê um pouquinho de clientes um pouco preocupados, né? Que não tinham vivido ainda esse tipo de... Viveram isso na pandemia, mas era bem específico e pontual para o mundo, né? Então a gente começou a ter a diversificação de carteira, aquele cliente que estava sozinho, que nem o Rafael falou, eu vou me aventurar em ações, né? Porque a gente tem clientes que eles estão protegidos na renda fixa, né? A gente tem estratégia de renda fixa, mas eles querem, assim, eu quero aprender um pouquinho de renda variável, como é que funciona? Vamos fazer uma carteira, a gente até faz uma carteira diversificada, vamos testar um pouquinho, então, né, com segurança, mas eles realmente não conseguem viver essa volatilidade, né? Então, a gente está próximo sempre mostrando que, né, aquele que foi sozinho, cara, realmente vamos ter que proteger, vamos ter que ver uma estratégia para a gente sair dessa renda variável ou ver uma estrutura para a gente tentar reverter um pouco essa perda, né? Mas a gente já vem prevendo, assim, na carteira, por exemplo, de renda fixa, a gente sempre tem... eu, pelo menos, gosto de IPCA mais na carteira de clientes, tá? E o reflexo da guerra, por exemplo, a gente vê, assim, as commodities explodindo, alguns itens, componentes, né, que estavam faltando em alguns setores, chips, isso aí começou a inflacionar alguns setores e começou e os bancos centrais tentando ajudar também o mundo, né, injetando dinheiro, e isso dá um pouco de uma explosão de inflação que a gente viu ali, né, em abril, maio, junho e julho, foi uma inflação lá em cima, né, no Brasil. Então, eu particularmente gosto, assim, historicamente, ter IPCA mais na carteira do cliente, que isso foi o que protegeu na renda fixa e deu um boom, né? Um boom ali no primeiro semestre, e quem estava realmente protegido nesses títulos, e também CDI, que o CDI já estava aumentando aqui no Brasil para pegar esse tipo de curva, né, da inflação subindo muito, a Selic sobe. Então, a característica, nos meus clientes, por exemplo, a gente tem muito mais renda fixa do que renda variável, né? Isso ajudou no primeiro semestre, né? Ajudou muito. Mas também a gente viu, assim, um movimento interno, né, do Brasil, uma proteção, digamos, o presidente também começou a ver esse tipo de
de inflação batendo na porta aqui do brasileiro, momento de cenário também político, e veio uma injeção, digamos, dando uma dipirona, né, na inflação e né, mexendo um pouco no combustível, tirando os impostos para que isso refletisse inflação pontual mais baixa, né? Isso aconteceu e veio no segundo semestre de deflação, né? Mas eu sempre falo que isso aí foi uma dipirona, né? Que quando tu está com uma febre muito alta, tu dá aquele remédio, baixa a febre, mas não cura o problema, né? O problema está ali. A gente sabe que a inflação foi deflação aumentando no segundo semestre, e agora a gente está normalizando a inflação aos níveis de Brasil, mas Brasil é Brasil. A gente sabe ainda depois o que a gente viu na aprovação dessa PEC, criação de ministérios, estoura ou não estoura teto, aprova aqui na Câmara, aprova no Senado, então a gente vê uma tendência novamente de inflação, né? Então, aí entra, como a gente falou no primeiro quadro ali, sobre essa volatilidade, né? Mas o IPCA+, nesses momentos agora está dando oportunidades gigantescas de ter IPCA+ na carteira para o longo prazo, e os clientes que não entendem um pouco dessa curva do IPCA, então a gente está tentando abrir um pouco os olhos. Essa é a função do assessor. Eu vejo nesses momentos achar produtos que daqui 2, 3 anos façam sentido o porquê que a gente pegou agora, né? Como a gente pegou lá em 2021, né, 2020. Então, a gente vê assim, tudo que acontece no mundo vai refletir no Brasil, e reflete muito rápido. Ações, então, nem se fala. Então, a gente tem que estar protegendo o cliente. A gente conhece cliente, assim, que a gente começou a recuar a renda variável, né, porque ele não sabia lidar com aquilo. A bolsa caía, ele entrava em desespero, ligava, né, e de repente foi lá e clicou, ele comprou, né, porque a gente falava, não é hora, mas ele queria entrar na renda variável, a gente também não, né, tem a liberdade, né, só a gente pondera o balanceamento de carteira, mas a dor do cliente faz com que a gente tenha que moldar essa carteira, né, mas muitos estão protegidos, muitos nos agradecem porque títulos que a gente alocou lá em outubro do ano passado, por exemplo, né? Então, o que a gente tem que ver hoje desse cenário de agora, né, para daqui 1 ou 2 anos, né? Então, tem muito cenário incerto aqui no Brasil ainda, devido a gente já sabe os ministros, né, mas a gente tem um cenário um pouco incerto ainda, vai ter que abrir um pouquinho mais essa nuvem aqui que está acontecendo no Brasil, mas com certeza, na minha concepção, há uma curva gigantesca no IPCA+, de oportunidades para proteger o cliente no 24, 25. Bem tranquilo. Eu costumo brincar que a pergunta era mais não, ou menos... esse ponto da inflação tá na pauta. Eu queria, antes de caminhar para o Rafael, eu brinco que essa crise, tanto a crise causada pelo Covid e a questão da Ucrânia, gerou uma janela de oportunidade para brasileiro no exterior, porque lá os caras estão de cabelo em pé com uma inflação de 7% ao ano nos Estados Unidos, de 9% na Europa, coisa que para o brasileiro aqui a gente tira de letra, né? A gente está acostumado, a gente se acostumou no passado com uma inflação muito mais alta, e eu acho que é uma estratégia mais fácil, talvez, né, Rafael, de usar o IPCA como proteção mesmo, especialmente para quem tem mais de 40 anos aqui no Brasil, que já sofreu tanto com esse problema, que ficou para trás, é verdade, depois do Plano Real, mas ainda, né, no imaginário do brasileiro, é uma questão muito presente e assusta ainda bastante uma inflação, né? Com certeza, Felipe, o ponto do Tarcísio é extremamente importante, porque o investidor, muitas vezes, ele não tem até o nosso papel do assessor, né, é explicar, puxa, está acontecendo uma guerra lá na Ucrânia, lá na Europa, né, o que afeta aqui no Brasil, o que afeta no investidor, até o investidor que se considera um investidor, assim, investidor razoável, não se expõe tanto, mas cabe a nós, como assessores, né, explicar o que acontece de forma macro, né? Mas com certeza é importante ele saber o que está acontecendo, mesmo que não seja diretamente a guerra, né? Não seja aqui no Brasil, mas que atinge todas as vamos dizer assim, as malhas produtoras, né? Principalmente
posso citar uma que foi bastante impactada na guerra, né, e até hoje está impactada, como o gás, né, o gás principalmente para aquecimento lá, hoje já é o inverno lá na Europa, esse produto, essa commodity, vamos falar assim, impactou muito na guerra da Ucrânia, né, principalmente na região mais rica, né, aquela região mais da Alemanha, aquela região também próxima à França, enfim, impactou a Europa inteira, né? E puxa, isso impactou muito também até o próprio investidor lá europeu. E aí, entrando na tua pergunta, Felipe, assim, por exemplo, hoje a gente trabalha bastante hoje com os fundos multimercado, né? Que estão espelha alguns indexadores fora, né? Tanto Estados Unidos e, obviamente, a Europa. Então, é muito importante o investidor, o nosso cliente tá sabendo o que está acontecendo, né? E o Tarcísio falou tudo. O IPCA, acho que para os próximos anos, aí, em função ainda, o novo governo está se ajustando. Agora a gente tem o Congresso, tem a Câmara, tem vários outros atores envolvidos nesse novo governo, nesse novo formato, né? Então, existe muita coisa que pode acontecer. E aí o IPCA, sem dúvida, tem que estar na pauta, né? Se a gente vai fazer uma reunião com o investidor, tem que estar na pauta, e o Tarcísio acho que vai concordar comigo, tem que estar na pauta a gente conversar sobre ativos indexados, né, com IPCA, né? Porque a gente vai ter uma movimentação agora, em 2023, 2024, 2025, vai ter né, vamos ver qual é como é que esse mar vai estar, se vai estar revolto, se vai estar calmo, mas o IPCA tem que estar presente. Legal. Complementando essa informação que você trouxe, citou muito bem a questão energética na Europa. Esse ano eu vi semana passada um gráfico no site da Bloomberg até, de que só de gasto com energia, com gás, o governo alemão já despendiou 7% do PIB esse ano, para não depender mais do gás russo. Mas isso, mesmo o governo subsidiando alguma coisa, para as famílias alemãs, o gasto esse ano foi o dobro já. Os alemães já pagaram o dobro do que pagaram em 2021 para manter os seus lares aquecidos. E a gente sabe que, além de tudo, ainda tem uma previsão do inverno bem rigoroso na Europa, né? Mas pegando o gancho de vocês aí que falaram brevemente sobre eleições, que é um ponto também que a gente vai trazer, claro, na retrospectiva, se a gente voltar ali para fevereiro, quando a gente estava falando da invasão russa, o cenário era bem diferente, né? Ainda não estava tão polarizado. Esses dias eu peguei as pesquisas de intenção de voto de março, tinha a figura do Sérgio Moro ainda, com 2 dígitos, né, de intenção de voto, tinha o Ciro Gomes um pouco mais forte, tinha o João Dória ainda participando da corrida eleitoral, e eu acho que a polarização passa muito pelo fracasso da terceira via, né? O fracasso talvez por vaidade ou por uma falta de projeto, de consenso. Essas candidaturas acabaram, inclusive, nem se confirmando, muito menos se imaginava que talvez houvesse uma união de esforços para apresentar uma terceira alternativa aos brasileiros. Isso também fracassou. A gente viu, inclusive, figuras saindo menores do que entraram, né, no processo eleitoral. E eu acho que o exemplo mais clássico é o Ciro Gomes, que havia sido o terceiro colocado na eleição passada. Agora ficou aí com, acho que 3%, né? Se não me engano, foi o resultado dele na eleição. E talvez quem sai maior foi a Simone Tebet, que acabou sendo dessa vez a terceira colocada, mas que já está tomando né, está ficando escanteada já aí, né, nesse novo governo. Mas a gente vai falar sobre essa nova composição mais para frente. Mas eu queria colher de vocês novamente como é que foi esse processo até chegarmos a polarização, que no fim das contas todo mundo imaginou que fosse acontecer mesmo, mas não tão forte, né? No primeiro turno. O primeiro turno foi um segundo turno já, né? Já foi uma votação ali muito acirrada e foi um fracasso, né? Aí eu queria colher também a impressão de vocês. Como é que vocês sentiram isso dos clientes, né? Foi decepcionante a não ter uma terceira alternativa? Como é que funcionou isso no dia a dia para vocês? E depois a gente analisa o resultado da eleição, mas eu queria primeiro pegar essa impressão inicial de vocês dois. Vou deixar para o Tarcísio aí começar. Na verdade, a gente viu um país bem dividido, assim, fazia tempo que a gente não via um país. Ele estava uma carência da terceira via, né? Um terceiro nome, uma terceira. Nós tínhamos o Bolsonaro direita, né? Bem conservador, com os seus ideais já todo mundo já conheceu nos últimos 4 anos, né? Lula todo mundo já conhecia. Eu acho que o jovem, né? Os últimos
o jovem que tinha 12, 15 anos, que não dava bola para política, 16 anos, que, né, depois de 4, 5 anos, não, de repente não conheceu um pouco da história, né, do que aconteceu em 2016, 2012, né, mas um país muito dividido, assim, a gente tinha clientes, assim, que muito extremistas, Bolsonaro, né, tendo uma visão de investimento X, e outros, né, também tinha clientes assim que falavam que realmente gostavam do Lula e tal, mas a carência da terceira via ela ficou bem clara, assim, o pessoal não estava conseguindo se decidir, né? Mas no meu caso, em alguns clientes, assim, a gente viu que pro investidor, né, aquele que acompanha a notícia, aquele que realmente trabalha com o dinheiro, que está pensando no longo prazo, que tem uma reserva um pouquinho mais robusta, ele estava realmente mais pautado por uma política econômica que o Paulo Guedes estava exercendo, né? Então, ele estava mais confortável e protegido com esse tipo de Banco Central independente, né? Que foi uma das coisas boas que eu vejo hoje que o mundo, assim, nos emergentes ainda, o Banco Central é vinculado ao governo, e nós éramos até há pouco tempo atrás, né? Então, assim, querer botar o dedo no Banco Central para tentar manipular, de repente, a taxa, para que a taxa fica convergendo ao favor do governo, né? Então, realmente, o Roberto Campos Neto fez um trabalho, assim, excepcional. Acho que foi eleito o melhor presidente do Banco Central de todos os bancos centrais do mundo, né? Então, ele não hesitou em subir o juro, né? Para o investidor, estava confortável, como eu falei, a política econômica do Bolsonaro e Paulo Guedes, né? E então tinha a maioria maciça, assim, do investidor mais robusto, que tem um pensamento de acúmulo e fazer umas reservas para o seu futuro, para os seus filhos, gostava mais desse tipo de política, né? Mas mas também tinha outros clientes que não defendiam essa tese, né? Foi bem polarizado, sabe? Então, assim, uns acreditavam na renda variável, outros não saíram porque Petrobras olhavam muito também a parte das pesquisas, né? Onde o Lula estava na frente, né? E Lula realmente, em outras pesquisas, o Lula na frente de novo, Lula na frente. Então, aquele cara conservador começou a pensar realmente, ou o cara moderado começou, bom, não vou ficar preso em Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, porque está precificando um Lula, né? E a gente não é por ser Lula, mas que é uma política que não visa privatizações, que não visa lucro em suas estatais, né? Como estava fazendo o Paulo Guedes, né? Então, todo mundo começou a fugir desses ativos, né? Mas o que a gente viu no ano foi a Petrobras explodindo para cima, né? Porque ela pagou muitos dividendos, o investidor lá fora olhou isso, viu, gostou, né? Está um pouquinho mais experiente nesse tipo de coisa, de repente soube a hora de sair, está sabendo a hora de sair, que agora realmente eu acho que vai pegar um pouco mais pesado a Petrobras. Mas eu vi um pouco mais assim o investidor realmente gostando mais da pauta da política econômica do Paulo Guedes, né? O Rafa, como separar, num cenário de polarização, o cidadão do investidor, que eu acho que são duas coisas distintas, né? Você não deixar, todos nós temos as nossas preferências, mas na hora de montar a sua estratégia, o ideal seria que a gente pensasse como investidor, né? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Exatamente, é uma tarefa, né? É uma tarefa. Ainda mais nesse ambiente polarizado, né? Acho que depois que passa aquele. Só fazer um histórico um pouco anterior, né? A polarização também já começou também nas pesquisas, né? Quem que está na frente? Candidato X está na frente, mas o candidato Y discorda, então já começou aí a polarização, né? Será que essas pesquisas estão sendo manipuladas, estão sendo compradas? Enfim, a gente pode usar qualquer adjetivo, mas então aí já existia essa. O início já foi assim, né? Bom, daí veio as eleições, também teve aquela dúvida sobre a parte da urna, né? Vale ou não vale, regiões por regiões,
algumas manifestações já começando a ocorrer, então realmente foi polarizado e também foi quente, né? Falando assim aos olhos do investidor. O investidor está lá, mesmo que ele não queira entrar muito na política, no assunto, ele está enxergando, ele enxerga isso que está acontecendo, né? Então ele fica ali, ele fica analisando, olha um lado, olha o outro, o que está acontecendo. Então o início realmente foi bem polarizado. Mas na prática, depois que aconteceu as eleições, só um parênteses, basicamente as eleições desse ano do Brasil, ela foi muito semelhante, talvez vocês vão recordar, lá nos Estados Unidos, quando o Trump, né, também teve um problema de pesquisas na época lá. A gente sabe que o sistema deles é um pouco diferente, né? É mais colegiado e tudo mais, mas nas pesquisas também teve um problema na época. Se eu não me engano, isso eu estou falando na primeira, não, na segunda eleição agora, né? Se eu não me engano, nas pesquisas ele estava na frente, e aí também deu uma reviravolta e acabou sendo eleito o Biden, né? E também ficou sob suspeita também as eleições. Então, bastante semelhante. A única diferença entre Brasil e Estados Unidos nesse ponto, assim, sendo bem genérico, é que lá eles não tinham a terceira via, e a gente então tinha essa terceira via, né? Ou pelo menos estava se tentando criar uma terceira via, né? Começou com o Moro, depois foi para Simone, tem o Ciro é a terceira via sempre, né? Enfim, e alguns outros candidatos também que apareceram ali nos bastidores e tal. Então, realmente, assim, eu acho, só para fechar essa parte da política, o Brasil, as eleições brasileiras desse ano é um case de estudo para o mundo todo, né? E bem focadamente na tua pergunta, Felipe, assim, o investidor, depois que passou essa tormenta, o que o investidor quer? Ele quer saber, bom, tá, vamos na prática agora. O que eu faço com o meu recurso? O que está investido e o que eu quero investir, né? O que eu faço? Aí ele busca um assessor, né? Muito do que o Tarcísio falou é excepcional. Agora a gente tem que trabalhar exatamente na prática. Poxa, Petrobras, o que a gente faz com a Petrobras? Agora, por exemplo, a gente está acredito que o investidor hoje que está, né, alocado na Petrobras, ele pode estar se perguntando quem que vai ser o próximo presidente da Petrobras, né? Se eu não me falha, vocês me corrijam aí, acho que já não saiu nenhum nome ainda, né? Tá quase cravado aí o senador Jean Paul Prats, né? Prats, né? É o nome mais forte até agora, mas não confirmado ainda. Não confirmado. Então o investidor ele fica atento assim, quem que vai ser? Daqui a pouco, quem que vai ser? O BNDES já tem um nome, né? Mas daqui a pouco, quem que vai ser de algum órgão regulatório que ele conhece? Porque o investidor ele tem conhecimento, às vezes, até mais a fundo de alguma secretaria, de algum outro órgão do governo. Né? Ele quer saber quem que vai ser o presidente, quem que vai ser o secretário executivo. Então, agora cabe nós, assessores, estudar o novo governo, ver quem são as peças, né? E ele vai ponderar o que é melhor e o que não é melhor, né? Então, realmente a gente teve alguns clientes, investidores bastante próximo da política econômica do Paulo Guedes e toda a sua equipe. A vantagem hoje, eu considero bastante vantajoso, extremamente pessoal a opinião, do Banco Central, né? Agora ele vai permanecer mais 2 anos com o mesmo presidente, e eu acho que isso é fantástico, porque daí pega 2 governos diferentes, e eu acredito que ele faça um equilíbrio, e o próprio governante atual, ou seria o próximo, né? Ele também vai ponderar isso, ele vai dizer, puxa, eu vou estar falando com um presidente de uma instituição que foi nominado por outro, então eu vou ponderar, vamos tentar achar caminhos plausíveis para... a gente está falando do Banco Central, é um dos maiores bancos centrais do mundo, o Brasil, né? Então, o investidor ele também está atento a esses detalhes, né? E também tem a parte de imprensa, a parte né, que também está falando na política, foi um dos atores também que eu acabei não citando. A imprensa, ela também está dentro desse cenário todo, né? Então, verificar o que se passa de informação, né? Daqui a pouco o investidor pergunta para a gente, Rafael, eu vi uma notícia no jornal X sobre isso, sobre tal assunto, sobre a Petrobras. É verdade ou não é? Poxa, a gente tem que ir lá estudar, verificar, pegar a informação corretamente e passar para o cliente. Então agora ele quer saber o que vai acontecer a partir de agora, sabe, Felipe? Legal. A gente vai falar mais tarde, na parte 2, sobre projeções do próximo governo, mas antes de encerrar essa pauta eleições, primeiro que eu queria falar, para quem não sabe ainda como vai ser o relacionamento do novo governo com o Campos Neto, eu lembro que há pouco tempo atrás a gente via o Trump fulo da vida, maluco, com o Powell, né, lá nos Estados Unidos. O Trump, antes de perder a tentativa de reeleição, ele já não estava... Por ele tinha trocado o Jerome Powell do Federal Reserve, mas ele não tinha
poder para tal, porque lá também é independente o Banco Central, só para reforçar essa questão que vocês trouxeram, que realmente é muito positivo, especialmente em troca de governo, né? Você manter a política monetária que vem sendo feita, e nesse caso, mais ainda, porque é uma política que se mostrou acertada. Mas eu queria uma última provocação antes das eleições, para a gente depois analisar o resultado delas. Se, na opinião de vocês, a gente talvez não tenha entendido, porque é nítido, é notório que o mercado financeiro tinha uma predileção pela candidatura do Bolsonaro, até pela manutenção da política econômica. Não lhes parece que faltou entender um pouco por que ganhou em 2018, né, porque conseguiu capitalizar muito o sentimento antipetista, foi a candidatura do Bolsonaro, ele conseguiu atrair isso, né, esse sentimento antipetista. Se ali na pandemia, para vocês, se vocês identificam que foi na pandemia que especialmente o presidente perdeu um pouco a mão na comunicação, e ali foi meio que onde ele começou a perder a eleição a partir de 2021, 2020. Como é que foi a visão de vocês? Porque foi a primeira vez que um presidente não consegue uma reeleição, né? Então, se a gente não entende por que perdeu ou por que ganhou, a gente acaba fracassando lá na frente, né, de uma tentativa daqui a pouco do novo governo de direita em 2026. Eu acho importante o brasileiro tentar entender o que aconteceu. Eu vi do lado de cá, vocês sabem que a minha formação é em ciência política, né? E eu vim alertando desde o ano passado, cara, o Lula tá liderando as pesquisas. Aí todo mundo, como o Rafael citou, né, todas essas pesquisas tudo comprada. Foi minimizado demais o risco, Lula, né? O risco para o mercado, estou falando, né? Vocês não acham que faltou um pouco mais de levar a sério essa ameaça, entre aspas, de novo, né? De que tinha uma sinalização de que um governo de esquerda estava começando a virar uma realidade? Não parece que a gente demorou para acordar? Eu entendo ali que o governo vinha fazendo um bom trabalho, digamos assim, o dever de casa, né? Eu acho que o juro veio despencando e veio caindo em 2019, gradativamente, né? A bolsa subindo, o juro caindo. Veio a pandemia, realmente um fato para um presidente, né? Que vai tomar 4 anos de administração, onde 2 são tomados pela pandemia, né? Faz com que tu gaste reservas, né? Uma reforma da Previdência foi toda para a pandemia. Quase 900 bilhões, né? Teve de recursos, né? Para estados e foi um caos, né? A gente teve que fazer auxílio emergencial, segurar essa inflação, injetar dinheiro, as pessoas, como é que iam trabalhar, todo mundo em casa, tudo novo, é novo para o mundo, né? Então, assim, botar na conta do presidente, eu acho que seria injusto. Agora, daí também vem as declarações dele, né? Então, batia um pouco, ele começou a bater um pouco, não sei, não foi muito, se expressar melhor, eu acho, né? Seria porque o que ele fez para o brasileiro na economia, atenção nos setores e mobilizando todas essas áreas, ministros, foi perfeito. Eu acho que foi umas coisas boas da administração. Porém, a comunicação dele foi um pouquinho mal interpretada, de repente ele se estressava, falava uma besteira, e todo mundo começou a ver o governo como o Bolsonaro só fala bobagem, né? Daí começou a ver o que ele fazia em palavras, não, mas não o que ele estava fazendo na economia, né? E aí vem também, como o Rafael falou muito bem, a imprensa, né? Como nos Estados Unidos, a gente sabe que lá os democratas, né? A gente tem que falar isso, mas os democratas, eles são dono da mídia, né? Então, por exemplo, eles eram contra Trump, né? A gente via muita propaganda anti-Trump, a mesma coisa que começou aqui. A gente viu uma tendência clara, no meu parecer, a imprensa brasileira não queria Bolsonaro, né? Não quer Bolsonaro. Isso é notório, não estou eu, Tarcísio, está falando aqui, a gente via muita atores, né, fazendo campanha contra, né? Beleza, né? A gente sabia de uma história da renovação da concessão. Bolsonaro dizia que não iria renovar uma concessão digamos, da Rede Globo, né? E isso causa um pouco de, tipo, né? E a gente sabe que a imprensa ela tem poder, ela coloca
né? O jeito que eu quero botar a matéria, eu posso inflamar, como eu posso. Eu acho que foi isso, e realmente, e não dando bola para o crescimento do Lula, digamos assim, pessoas que não perderam pessoas queridas próximas na pandemia, né? De repente perderam emprego, não conseguiram, né? Começaram a pensar o Lula, né? Na época do Lula não tinha isso, e começaram de repente criar o cenário Lula de novo forte, subindo. E eu acho que tu falou com muita expertise essa parte de não ter dado muita bola, achando que o Lula não ia crescer tanto. O Bolsonaro tinha uma popularidade maior, tu via nas ruas, né? De repente ele ia vir, mas. E a gente vê umas primeiras pesquisas com o Lula na frente, né? Então, e a gente vê que uma tendência muito grande da mídia em cima do Lula, né? Então, o Bolsonaro fazia uma coisa errada, era um Deus nos acuda, né? Uma palavra que ele falasse, né? Então, a gente via muito isso, né? Eu falo isso, eu ouço bastante isso dos clientes, 90% dos clientes me falam isso também, né? Eu não consigo enxergar de outra maneira, né? Mas a gente está num país democrático, né? E a gente viu que as eleições deu o que deu, né? O Lula veio, né? Daí tinha a parte das urnas, né? Muito discutidas, né? Só que a gente não consegue não há uma prova consistente, então ficam os votos que foram registrados e, né, segue o rumo e vamos ver o que vai para frente. Mas eu acho que tu falou certo, não deixaram assim muito, foi muito inocente assim, o Lula crescendo e ninguém fazendo nada. Não, acho que não vai dar nada, não vai crescer, o cara já foi condenado, já tem um histórico, o PT não consegue voltar, olha só o que aconteceu na última votação em 18, acho que o governo do PT foi a pior votação da história, né? Não conseguiram eleger muitas pessoas, como é que eles vão vir de novo? Com a mesma narrativa, com o mesmo jeito, e veio realmente, né? E o mercado precificou, na minha opinião, errado, porque todo mundo falava, o mercado está precificando Lula, já precificou, a bolsa já caiu o que tinha que cair, quando libertaram ele, quando deixaram ele elegível, a bolsa caiu, não, agora ele está nas pesquisas ali, a bolsa corrigiu, acho que aqui a precificação, eu acho que tem muito mais coisa para precificar ainda, né? Então foi muito. Eu encaro como muito inocente mesmo. Né? Lembrando que essa eleição teve um componente diferente, que teve 3 semanas de intervalo entre o primeiro e o segundo turno, que não aconteceu nas outras, né? Era sempre 15 dias, 18 dias, e deu a sensação que mais uma semana de campanha, talvez a gente tivesse um outro resultado, né? Rafael, para ti, onde é que o atual governo, ainda é o atual governo, né? Onde é que ele começou a perder essa eleição, na tua opinião? Desculpa. É bastante complexo né? Não é uma pergunta fácil, né, Felipe? É uma pergunta extremamente. É porque a gente está vivendo ainda, né? A gente está em meio ao processo ainda. Muito do que o Tarcísio comentou sobre a comunicação, né? A comunicação, principalmente na pandemia, realmente deixou. Porque quando a gente toca. Nós que vivemos no mundo financeiro, um mundo de investimento, às vezes pode parecer um mundo muito. Não artificial, mas desumano, essa é a palavra, né? E quando toca na parte de Covid, da saúde, né? Puxa, parece que a gente vira uma chave e, poxa, a gente tá falando de saúde, de família, de pais, mães, filhos, né? Avós. Então, é muito sensível mesmo, né? Então, realmente, alguma comunicação, principalmente no início, né? O atual presidente Bolsonaro, ele realmente quis deixar claro que é o seguinte, puxa, não podemos parar o mundo, né? Porque quando ele fala para o mundo, né? Qualquer presidente hoje, agora o próximo presidente, quando ele fala para o mundo, né? Qualquer coisa que se fala lá fora também reflete aqui. Então, assim, quando o presidente fala, ele fala para o mundo. Então, ele disse, foi bem claro, não podemos fechar o Brasil e não podemos fechar o mundo, porque se fechar o mundo, afeta o Brasil, né? O Brasil é um grande exportador, mas o Brasil também é um grande importador, né? Inclusive de alimentos, apesar que a gente sabe que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, mas ele também importa muita matéria-prima, e não só de alimentos, como medicamentos, equipamentos hospitalares, tecnologia, tudo voltado à saúde e ao bem-estar do ser humano. Então, assim, ele deixou claro, não vamos fechar o país,
mas vamos cuidar das pessoas. Mas essa comunicação que teve muito ruído, né? E teve muita gente, né? A própria imprensa, a própria oposição, né? A oposição existe sempre, distorcendo. E o cidadão brasileiro, o cidadão investidor, o cidadão, né, ali que fica só assistindo isso, ele fica muito confuso, né? Então, basicamente, na parte da comunicação, realmente foi um erro. Algumas coisas peculiares dentro do próprio governo, ali, alguns atritos, como, por exemplo, logo no início do governo, não foi bem no início do governo, mas no início da pandemia, com o próprio Sérgio Moro, né, que era uma referência, para a minha visão, era um grande propagandista do governo, principalmente voltada à anticorrupção, né, voltada ao extermínio da corrupção. Acho que foi um erro esse desligamento daquela maneira, né, sem colocar quem é o culpado, não é essa a questão, mas como se chegou naquele ponto, né? Então foi pequenas coisas. Só que eu, assim, bem pessoal, né, um parecer bastante pessoal, na prática, tudo que foi feito está dando resultado positivo, principalmente no cenário econômico, né? Na saúde ali pode ter balançado um pouco, demorou um pouco para os casos começarem a cair, a parte de hospitais, oxigênio e tal, isso a gente poderia ser um outro debate, né? Mas no campo econômico, que está mais próximo da gente aqui, todos os mecanismos e todos os remédios que foram colocados à disposição, na minha visão, houve um efeito positivo. Agora vamos ver o restante, né? A gente não saberia se o governo continuasse, a gente não saberia se ia se perpetuar até o final do governo esses remédios, né? Agora, como mudou o governo, a gente não vai saber. Agora, acho que eu que vou lançar uma pergunta, Felipe. Agora eu que vou lançar a provocação. Se as coisas começarem a ficar ruins ou boas, e eu desejo sempre fiquem boas, mesmo independente do governo, mas as próximas atitudes que foram feitas para o próximo governo, será que é do governo anterior ou será que é do governo atual? Quem sabe? Quem sabe? Fica a dúvida. Essa é sempre a dúvida, né? Eu acho que todos nós concordamos com a parte de comunicação, e eu lembro, por exemplo, quando a gente vê muito nos Estados Unidos, eles usam muito o porta-voz do governo, né? Tem uma figura lá que é justamente para não expor o presidente a todo momento, porque se você coloca alguém para falar todo dia sobre assuntos que são de grande interesse, a chance de você dar uma escorregada e disso ser usado pela oposição ou pela própria imprensa, ela é grande. E eu comentava com os amigos na época, né, bem na época do início da pandemia, eu falava para eles, cara, o Bolsonaro precisa urgente de um porta-voz do governo, de alguém que saiba se comunicar melhor. Esse alguém, no início, poderia ter sido o Mandetta, inclusive, que vinha fazendo aquelas coletivas todo dia de tarde, dando um panorama de como é que estava a situação, mas ele acabou saindo do governo também, desembarcou do governo. Acho que o episódio do Sérgio Moro também foi importante, ainda que no final, né, na reta final, eles reataram, mas eu acho que comunicação mesmo talvez tenha sido por onde o governo acabou perdendo essa eleição. A gente vai falar depois sobre o novo governo eleito, mas eu queria trazer a próxima pauta, que é a da recessão econômica. Daí eu queria compartilhar de novo com vocês a minha tela, para mostrar um gráfico que eu separei aqui. Lá fora, o risco de recessão lá fora, como é que tá? Como é que os mercados globais estão projetando o risco de uma recessão global? A gente vê que nos últimos meses, tanto para a Europa quanto para o Reino Unido, apesar de a chance ser maior, ela está estável, né? Está estabilizada aqui, mas é uma chance alta ainda assim, né, de recessão. Enquanto que nos Estados Unidos, embora o risco seja menor, mas é uma trajetória mais ascendente, né? A gente ainda não achou ali um platô. E tem alguns indicadores que eu até queria mostrar para vocês, acho que é esse aqui, que mostra a nossa última crise, que é 2008, onde tivemos, isso aqui é o gráfico do S&P, foram 6 trimestres de queda consecutivo. Isso nunca tinha acontecido até 2008. Aqui a gente teve uma perda de aproximadamente 48% do S&P 500 nesses 6 trimestres. E agora, aqui ainda não tem, logicamente, o fechamento do último trimestre de 2022, mas já são 3 trimestres de queda para o S&P 500 e vai se confirmar um 4º trimestre de queda, já seriam 4. Deixa eu voltar para nós, que eu quero ver a cara de vocês agora. O que eu queria perguntar para vocês, nós já não estamos numa recessão? Não parece muito claro que a gente está no meio de uma recessão e ainda não se deu conta, talvez? Não lhes parece cada vez mais claro, especialmente lá fora, até que no Brasil, se a gente puxar aquela frase antiga da Marolinha, né? Aqui a coisa foi um pouco mais suave, mas lá fora, todos os indicadores a gente vê consumo diminuindo, a inflação reagiu
primeiro subindo, agora já mantendo-se em níveis mais aceitáveis, mas ainda assim 3 vezes mais do que a meta lá nos Estados Unidos, né? Não lhes parece que a gente já está num cenário de recessão e não nos avisaram? Eu vejo muito quando começou a inflação nos Estados Unidos, e toda vez o presidente do Banco Central, Jerome Powell, vinha com, não, é transitório, essa inflação não é, né, sempre dando aquele discursinho e todo mundo falava, mas os caras não entendem a inflação, isso aqui vai subir, não tem que subir os juros, né? Era unânime a subida de juros nos Estados Unidos. E a gente é gato escaldado, né? Aqui no Brasil a gente já conhece, né? Dá uma subidinha de juros, de inflação, o juro vai lá em cima, e esse foi um trabalho muito bem feito esse ano e demonstrou que segurou. E a gente via que tinha que ser feito lá também, né? E ainda mais a guerra batendo lá a falta de energia na Europa, o consumo aumentando, o governo dando subsídios de repente para as pessoas. A gente via que, cara, isso era notório, ia acontecer. E toda reunião falava que era transitório, não vai subir. De repente, daí vinha o dado de inflação, projetava um X, dava 2x, duas vezes X. Pô, não faz sentido, né? E daí deu o que deu, realmente. Agora estão subindo os juros, aos pouquinhos tem que subir um pouquinho mais ainda. E a gente sabe que lá, juros subindo, bolsa cai, né? Então, precifica um futuro já do juro, que uma empresa vai ter que se capitalizar e a bolsa desconta isso no preço. Não tem o que fazer. Ainda mais as de tecnologia. A gente fala em S&P, mas a Nasdaq, né, as empresas da Nasdaq também estão inseridas no S&P. Então, elas derreteram, vão carregar o S&P para baixo. E agora a gente está vendo recessão, todo mundo falando, vai ter recessão. Não vai ter. Não, alguns estímulos, calma, é leve. A gente está vendo o mesmo discurso da inflação, que não ia vir, que não, tá tudo bem, vamos controlar, é transitório, mas, né? Eu acho realmente que vai ter uma recessão lá fora. Vamos lá, vamos botar o governo Trump e Biden, né? A gente não vê uma atuação do Biden mais incisiva em torno de proteger a economia americana, né? A gente vê aprovações de bilhões para proteger a Ucrânia, né? Legal, acho que a Ucrânia faz sentido toda essa parte aí da OTAN, né? Mas a gente vê que a economia americana, que é o que move o mundo, não está desamparada, né? E ela que vai carregar. A China com esse, né, mania de Covid zero, aquele terror lá fechado, tudo fechado. Estados Unidos não cuidando da sua economia. Na minha opinião, eu acho que a recessão a gente já está vivendo ela, e acho que vai vir um pouco mais em 23, né? Se eles não controlarem o juro deles lá, não olhar para a economia realmente com carinho lá, o mundo, e tu falou certo, eu acho que a gente está vivendo uma recessão e o mesmo discurso da inflação. Com esse discursinho de querer empurrar com a barriga, né? E claro que daí a gente começa a ver oportunidades, né? Por exemplo, uma renda fixa alta lá nos Estados Unidos, né? Porque está subindo o juro, e a gente sabe que a XP tem a XP Internacional, então a gente pode entrar e fazer um câmbio, dolarizar teu dinheiro aqui para proteger no Brasil, dolarizar ele e ainda ganhar em cima disso numa renda fixa lá fora, né? Uma das opções que a gente tem, né? Em todo esse turbilhão de coisas aqui, uma das opções agora realmente é transformar teu dinheiro em dólar, né? Para proteger o risco Brasil, mandando uma boa parte, uma pequena parte do seu investimento lá para fora e investindo em renda fixa americana, sem risco, né? Vai te pagar lá um pré-fixado em cima do dólar que tu protegeu aqui, né? Então, e esperando realmente que né, contando que essa recessão ainda continue, os juros vão ter que subir mais, na minha opinião, lá fora para conter essa alta, né? Até na Europa, né? Mas nos Estados Unidos, eu concordo contigo. Já vivemos uma e estamos com o caminho igual à inflação, só estão empurrando com a barriga. Rafa, antes de colher a tua opinião, queria mostrar mais esse gráfico aqui. Antes de você entrar, antes de começar a gravação, eu já tinha mostrado para o Tarcísio. Aqui é o caminho que a inflação vem fazendo nos Estados Unidos, na União Europeia e no Reino Unido. E no tracejado aqui seria o que os bancos centrais desses três, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia,
quanto da zona do euro, o que eles estão projetando, qual o caminho que a inflação deve fazer com as atuais políticas monetárias. E a gente percebe que, no caso americano, para chegar nos 2%, que é a meta, isso aconteceria só em 2024. Então, abre-se uma janela aí para a gente realmente, como o Tarcísio comentou ali, ter um incremento nos juros. Se fala que tem um spread aí de 75 pontos base ainda nos juros americanos para 2023, né? Que a gente tem, no mínimo, 75 pontos base para avançar, o que levaria, então, a inflação a 5%, que é um prêmio de risco incrível, se a gente está falando da maior economia do mundo, né? Mas ainda, voltando à questão recessão, como é que tu está vendo isso aí, Rafael? Bom, Felipe, para complementar bastante, muito do que o Tarcísio falou, praticamente não precisaria muito mais do que dizer, mas eu quero dizer assim, a minha opinião, principalmente sobre fazer um paralelo entre recessão Brasil e recessão mundo, né? Principalmente Estados Unidos e Europa. O mercado ele se assusta um pouco, né? Ele se assusta com o futuro. Obviamente, todos nós estamos preocupados com o futuro, mas com as políticas feitas que o Brasil adotou, essa recessão acabou não vindo tão forte. Tem aquela recessão nominal, a pré-recessão, tem vários nomes aí, né? Mas, assim, pelo menos as políticas que foram adotadas, a inflação começou a arrefecer, houve um sinal de, opa, voltamos a respirar, né? Os Estados Unidos e a Europa, os bancos centrais desses países citados, eles demoraram um pouco, né? Aí eles viram que, opa, a gente vamos ter que acionar os juros aqui para conter a inflação. Um pouco mais tardio que o Brasil, e também agora eles estão... É que só teve um porém, né, Felipe? É que teve o Covid e também teve a guerra da Ucrânia. Então foi dois meteoros, né, ao mesmo tempo, né? Então, assim, o medo da recessão é pertinente, existe, só que eu acho, assim, isso é bastante pessoal, né? Eu acho que como o Covid agora, com exceção da China, que volta e meia fecha tudo, abre tudo, fecha tudo, mas o resto do mundo está um pouco vacinado, vamos usar essa palavra que está mais em voga agora, eu acho que as coisas estão começando, principalmente a malha produtiva, a economia já voltou a realmente se reorganizar, né? Eu acho que a recessão em si, assim, ser taxativo que ela vai voltar, eu acho que pode ser um pouco forte. Mas eu digo isso porque qualquer tomada de decisão dos bancos centrais, por exemplo, para a questão da inflação, quando ele aciona, às vezes a cura começa a vir devagarinho, e isso me deixa tranquilizado, entende? Realmente a inflação começa a arrefecer quando os bancos centrais aumentam as taxas de juros. Parece que deu certo no Brasil, e eu acredito que vai dar certo no restante do mundo, Felipe. Legal. O último que eu queria mostrar para vocês em cima desse assunto, que é uma preocupação do Federal Reserve, a gente vem vendo o mercado reage sempre muito mal quando a gente tem dados positivos de emprego, especialmente nos Estados Unidos, né? O dado vem bom, mostra que o mercado está aquecido e o mercado devolve. E aqui, acho que nesse gráfico a gente consegue perceber que aqui seria os ganhos salariais, nessa linha em vermelha, e aqui o CPI, em azul. Então a gente está vendo que os ganhos salariais ainda estão acima da resposta inflacionária. E aí dificulta bastante, né? Porque você tem... Opa, ficou só eu aqui de novo. Se você tem um mercado de trabalho aquecido e as pessoas ganhando mais, né? Mais vagas de trabalho, ou você mantém as vagas de trabalho em aberto, você vê menos pedidos de seguro-desemprego a cada indicador que aparece, né? A gente vê sempre abaixo da expectativa, e os ganhos salariais acima mostra que o trabalho é mais difícil do que parece, né? De fato, o caminho é via taxa de juros, mas até o momento tem funcionado, mas a gente lembra que está em 7%, né, a inflação americana, quando a meta é 2%. Então, talvez esse seja o maior desafio, e talvez esse indicativo de mercado de trabalho aquecido reforce o que eu e o Tarcísio tinham comentado ali, que parece mesmo que é difícil você não provocar uma recessão para resolver o problema, né? Porque as pessoas estão empregadas e ganhando bem, e a inflação continua alta. Então, se você não tiver uma perda no emprego, uma perda de salário, é difícil você domar esse fenômeno, né? Pessoal, eu queria agora para a gente falar de Ibovespa, e a gente mata essa primeira parte
dessa nossa conversa, e aí depois a gente faz a parte 2 e começa a fazer projeções para 2023 e analisa melhor também as perspectivas políticas e fiscais para o ano que vem. Eu queria agora, para a gente fechar essa primeira parte, colher de vocês a impressão de tudo isso que a gente falou, como isso se refletiu no Ibov. Como é que vocês viram tudo isso que a gente comentou, guerra, indefinição sobre eleição, risco de recessão lá fora, como isso se refletiu no Ibov. E antes de passar para o Tarcísio, tem mais uma aqui, eu prometo que é o último gráfico que eu vou mostrar, que é a questão dos IPOs, né? Muita gente está sentindo saudade de IPO no Brasil, a gente não teve nenhum em 2022, mas não foi só no Brasil, a América do Sul inteirinha, não tivemos nada de IPO, nenhuma empresa estreando na Bolsa, e nesse gráfico a gente vê que é um fenômeno global mesmo, e pelas razões já mencionadas amplamente na conversa de hoje, a gente vê a arrecadação via IPO no mundo é a menor desde 2008 também. Então, mais um indício de que talvez a gente já esteja vivendo essa crise recessiva, né? Como é que foi para vocês, como é que está sendo para vocês via Ibovespa agora, né? Enxergando dentro do Ibovespa todos esses cenários que a gente trouxe até agora? Assim, eu vejo... tem algumas oportunidades bem interessantes, tá? Eu acho que o Bovespa fez uma queda muito forte no ano, né? Já tinha caído 21, metade de 21 ela começou a cair. A experiência dos IPOs em 21 foi um pouco decepcionante para o investidor, porque mais de 90% das pessoas que entraram em IPOs perderam dinheiro. Dá para contar nos dedos as empresas que abriram capital e tiveram as suas cotas acima do valor de compra, né? Tudo porque, devido à liquidez, né? A gente dividiu a liquidez da Bolsa, a Bolsa brasileira ainda não está tão preparada com a liquidez para tantos IPOs que aconteceram em 21. Então, a gente via que a Bolsa, o Ibov, por exemplo, ela é carregada muito pelo Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Ambev, aquelas blue chips ali que realmente carregam. E o investidor, pessoa física e alguns outros investidores pulverizaram seus valores em muitos IPOs, né? Então, a gente tinha pouca liquidez na Bolsa, né? E a gente viu 2021 vindo corrigindo muito forte, né? E o pessoal começou efeito manada, começou a sair então das suas posições, isso começou a dar um efeito de saída, de queda. Iniciou até bem em 22, mas com a guerra, e ninguém imaginava comprar Petrobras em cenário assim, né? Alguns investidores viam que realmente a commodity, pela commodity, né? Que poderia ter uma suba do petróleo, mas não Petrobras pelo fato de estar polarizada a eleição, né? Todo mundo dizia, não vou comprar estatal porque é ano de eleição, né? E aí, a Petrobras, ela maquiou um pouco essa subida do Ibov perante o mundo, na minha opinião, né? Então, a gente teve umas melhores bolsas de retorno nesse ano, né, comparado ao mundo, né, mas a nossa moeda também valorizou-se bastante no segundo semestre, mas eu vi um pouco de maquiado isso, né? A Petrobras subindo bastante, a Vale segurando, Vale e Petrobras seguraram essa bolsa, sabe? E Banco do Brasil. Então, assim, esses três pilares ali, e o restante foi uma queda forte em vários setores. A construção civil, a gente viu muita correção. Varejo, então, o varejo, foi né, uma Tarcísio? correção. Varejo especialmente, né? Daí vem o reflexo da inflação, né? Então, a gente vê assim, muitos clientes tentando fazer carteiras diversificadas e tentando achar o fundo. Quando cai uma ação que é a queridinha de todos, né? Vamos lá, um exemplo de Magalu, né? Magalu a R$ 9, R$ 8, pessoas falando que é hora de compra, hora de vender a casa para comprar uma Magazine Luiza, né? E os fundamentos não convergiam para isso, a inflação só subia, mas é aquele achismo de caiu muito, já caiu 80, nada que possa cair mais 80, né? Então, e daí muita gente ficou pelo caminho, né? Na Oi, IRB, Cogna, Via Varejo, Magazine Luiza, né? Tentando achar o fundo das construtoras, que a construtora também depende do juro, né? Então, chegamos a um topo de juro Selic. Então, é hora de comprar construtoras, porque quando a Selic começar a fazer essa curva, a construtora sobe. E não parou. Todo mundo achando que
10% era o topo, 11% é o topo, 12% é o topo. Então, foi muito achismo e a gente viu assim, muita tentativa de achar o fundo da Bolsa e o topo do juro futuro. Foi um ano assim de... E quem andou mesmo foi a Petrobras, né? Quem sentou em cima da Petrobras surfou uma ótima valorização com dividendos gigantescos, né? Mas é difícil com um cenário que a gente, como assessor, a gente tenta diversificar os seus investimentos. Como é que tu vai chegar para uma pessoa e dizer compra a Petrobras e senta em cima, né? Nem se tivesse descoberto um outro pré-sal lá, tu não ia botar todo o dinheiro num ativo só, né? Então, eu vejo muito assim, foi muito estranho, muito engraçado 2022 por esses motivos, assim, né? Ninguém queria comprar a Petrobras, a Petrobras subiu. Vou tentar achar o fundo de um varejo que a gente não... Né? Agora a gente está vendo uma oportunidade. Eu, na minha opinião, e junto com os analistas XP, a gente vê se tudo correr bem agora, como está... Porque agora é tudo bonito, um casamento novo com o presidente, né? Congresso, ministros e aprova aqui. Mas se o juro realmente for o topo do nosso juro aí, né? Eu acho que tem grande chance de ter oportunidades na Bolsa, né? Tem grande chance de montar algumas posições para daqui um ano ou dois, né? Porque Bolsa a gente tem que esquecer que é comprar hoje para... O investidor quer comprar hoje para daqui um mês ganhar dinheiro, né? A gente monta posições na Bolsa, estratégias para o longo prazo, né? Para 1 ou 2 anos colher alguns frutos, né? Esquecer isso com o investidor, que no Brasil tem muito isso, de comprar. Qual é a ação do momento que eu posso entrar, porque daqui 3 meses eu tenho que comprar um carro, eu vou usar esse dinheiro. Esquece. A gente tem que tirar isso do investidor, a gente, como assessor, tem que mostrar que... Eu não sei, o Rafael também já deve ter vivido isso, né? A pergunta que é mais feita para o assessor, tá, vamos entrar na Bolsa, qual é a ação agora? Eu tenho uns troquinhos mas eu vou usar mês que vem. Qual é que a gente pode entrar aqui? Cara, esquece essa mentalidade, não pode fazer parte da educação financeira do brasileiro mais, né? Ele descobriu a Bolsa em 2020, onde qualquer coisa que tu colocava na queda do Covid ganhava dinheiro, achou a mina de ouro. E a gente sabe que a Bolsa ela é histórica, ela é antiga, ela vem de altos e baixos, né? E os novatos agora acharam que ia descobrir o ouro, né? Então, a gente tem que começar a ensinar e pegar na mão desse investidor que não é assim. É uma construção de patrimônio, são aportes recorrentes em cima de um ativo, né? Para pulverizar a carteira, para aí sim colher frutos lá na frente, né? Então, voltamos à educação financeira, agora que o brasileiro descobriu a renda variável, vamos ter que sentar na sala de aula e agora estudar realmente educação financeira para a renda variável. O Rafa, a gente está gravando esse episódio no dia 23 de dezembro. Pode ser que tenha um ralizinho na semana que vem ainda, mas a gente está positivo no ano. Mas nessa semana ainda, segunda-feira, a gente estava devendo já, né? Então a gente está mais próximo de fechar no positivo do que no negativo. Dá para dizer que entre mortos e feridos salvaram-se todos, Rafael, pelo menos falando do Ibovespa? Salvaram-se todos, mas ainda em recuperação, né? Ainda estão na sala de recuperação, né, Felipe? Ainda tem o Brasil, ainda até muitos se perguntam hoje, talvez não é exatamente o foco da nossa pauta exatamente agora, sobre câmbio, né? Talvez acho que mais pra gente a gente pode conversar sobre o câmbio, né? Mas ainda o que segura um pouco aí são algumas commodities no Brasil, né? Esse câmbio, essa entrada de recurso ainda no Ibovespa, né? A Ibovespa, o mundo, as bolsas mundiais estão sofrendo ainda, né? Mas a Ibovespa, ela como o Tarcísio falou, ela foi maquiada de alguma certa forma, né? Com alguns ativos, né? Como a própria Petrobras, mas olha, assim, se a gente se acabar 0-0 aí nesse ano, eu acho que já está de bom tamanho pelo cenário, né? Voltando a falar, né? Que é término do Covid, guerra da Ucrânia, eleições polarizadas e novo governo, né? Então, vamos ver, vamos acompanhando.
Não dá para reclamar, né? Moçada, a gente está fechando a parte 1 do nosso encontro. Na próxima parte, na parte 2, a gente vai falar daí sobre o novo governo eleito, sobre estratégias para 2023 e outras questões que vão aparecendo ao longo do bate-papo. Mas eu já queria agradecer ao Tarcísio e ao Rafael. E muito obrigado por ter assistido até aqui. E encontro vocês, então, na parte 2, tá legal? Meninos, obrigado e até a parte 2.